Vamos falar agora de uma doença que atinge cerca de 65 mil pessoas no Brasil, o lúpus. O médico reumatologista Rodrigo de Oliveira alerta para os riscos e como fazer o diagnóstico e o tratamento. Manchas vermelhas no rosto e dores nas articulações podem ser sinais da doença. Doutor, nós estamos abordando hoje o lúpus, uma doença rara, mas que tem sido diagnosticada em muitos brasileiros. O que é, na verdade, o lúpus? O lúpus é uma doença reumática, que nós chamamos de autoimune. O que é autoimune? Que o nosso sistema imunológico, nosso sistema de defesa, ataca o próprio organismo e pode acometer diversos órgãos, né? Pode manifestar diversas formas, né? O que é mais clássico é manifestações nas juntas, nas articulações, que inflamam as juntas, mas o lúpus pode atingir vários órgãos, né? A pele chama bastante atenção, porque os pacientes fazem lesões de pele sensível à luz solar, fica vermelho, onde se expõe o sol fica vermelho, além das inflamações articulares, e manifestações mais raras, mas também mais graves, o envolvimento dos rins, né? Inflamar os rins, envolvimento neurológico, envolvimento das células do sangue. É uma doença que pode atingir basicamente qualquer órgão. O que é mais comum é atingir as juntas e a pele. Falando em quais são os tipos mais comuns? O tratamento do lúpus, obviamente, a gente quer frear essa autoagressão, o sistema imune não atacar o próprio organismo. E é fundamental nessas situações a gente tentar, primeiro, se a luz solar ela influencia na lesão de pele, né, é importante proteção solar, evitar a exposição ao sol, à luz e usar protetor solar sempre. Dentro de casa, inclusive, porque a luminosidade que entra pela janela ela vai ativar a doença, ela vai manter essa doença ativa, né? Uma das medicações que mais se usa, né, que ficou muito conhecida na época da pandemia, é a cloroquina. A cloroquina é a base do tratamento por lúpus e muitas vezes suficiente para controlar a doença. Muito se fala do corticoide no lúpus. O corticoide tem um papel muito pontual. Quando você vai usar o corticoide no lúpus, ele é transitório. Você vai usar o corticoide para desinflamar rápido os órgãos acometidos para dar tempo de que as medicações possam fazer efeito a longo prazo. E o que leva uma pessoa a ter lúpus? Tem uma explicação? As doenças autoimunes, né, ou seja, as doenças que o próprio organismo começa a se atacar, existe muitas vezes um desencadeante. Nós não sabemos bem, mas precisa de ter um terreno fértil para isso, ou seja, tem que ter uma predisposição genética e muitas vezes um gatilho ambiental. Esse gatilho ambiental, ou seja, um fator desencadeante, pode ser um estresse, pode ser um quadro infeccioso. Não é incomum a gente ver pacientes que viveram uma situação muito traumática na vida, difícil, e aquele foi o fator desencadeante. Mas, assim, não tem uma causa bem definida. É um conjunto de fatores, um fator genético predisponente e algum desencadeante físico, uma infecção, um estresse, um trauma, assim por diante, né? Então, significa que não é contagiosa essa doença? De forma alguma, de forma alguma. Não se transmite pela pele, pelo ar, de forma alguma, né? Quem tem em casa uma pessoa com lúpus, o máximo que você vai precisar de fazer é contribuir para ele não se expor ao sol, evitar o estímulo, porque é muito difícil. Essa questão de exposição solar, eu entendo que, assim, eu sou apaixonado por sair na rua, caminhar, ir para a praia. Isso, infelizmente, o paciente que tem lúpus, que tem a manifestação na pele, ele vai ter que evitar, porque aquilo ali é uma lenha na fogueira para que a doença fique ativa e, às vezes, com manifestações muito sérias, inclusive. Fazer vistas grossas a esse cuidado é pedir para ter problemas, infelizmente. Às vezes a gente se depara com alguns pacientes que ignoraram a doença. Porque eu não estou sentindo nada, eu estou bem, a doença está ali. Ela tá lesando o tecido, ela está lesando o organismo e às vezes leva a sequelas, que, como o nome diz, sequelas é irreversível, você não muda mais. E ele vai ter que conviver com aquilo ali. Às vezes perde um rim, tem que fazer diálise, né? Às vezes tem manifestações sérias, a gente tem que evitar isso, né? É possível fazer isso, nós temos o que fazer. A gente precisa apenas ter uma decisão, um tratamento em conjunto. Tem que ser o médico com o paciente contra a doença, né? Se o paciente aliar a doença, a gente não vai conseguir ajudá-lo.